Leste, boa tarde, primeiramente. E fala um pouquinho dos jogos treino que vocês tiveram. Primeiro vocês enfrentaram a Fortaleza, venceram aqui na Arena, né? 2-1. Depois foram para Recife, perderam para a equipe do Náutico, perderam também para a equipe do Santa Cruz e empataram com o Maguari. Fala a sua avaliação sobre esses jogos treino. Bom, boa tarde. Avaliar jogo treino, ela tem que ser uma análise um tanto quanto mais profunda, porque cada atividade dessa tem um objetivo específico, né? Que não está diretamente atrelado ao resultado final. Porque à medida que você se preocupa com o resultado final, você deixa de, às vezes, fazer situações que são importantes para esse momento, né? Primeiro, não tirar a carga de treino, é um momento em que a gente precisava fazer essas atividades, mas ao mesmo tempo continuar elevando a carga de treino, porque a gente está fazendo uma preparação para condicionar essa equipe para a temporada como um todo, né? A partir do dia 12, o que a gente menos vai fazer é treinar, né? Uma sequência de jogos a cada 3 dias muito grande, em função do estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil acontecerem simultaneamente, né? Então, o objetivo dessas atividades era continuar com uma carga de treino elevada e expor os atletas a um nível de exigência que nos desse possibilidade de avaliar aquilo que a gente já evoluiu e, principalmente, gerar dificuldade para que a gente pudesse se atentar, para que a gente, nessa segunda fase da preparação, pudesse atacar aquilo que a gente percebesse de dificuldade. Se a gente utiliza uma estratégia diferente, a gente poderia não se preocupar com o nível de exigência dos amistosos, se preocupar em ganhar por ganhar, e só que nós poderíamos nos deparar com dificuldades dentro das competições. E aí nós não teríamos oportunidade de treinar depois para corrigi-las, né? Então, assim, eu avalio de forma muito positiva todas as atividades, né? Nós fizemos em todas as atividades mudanças. Do jogo do Náutico para o Santa, por exemplo, nós mudamos toda a equipe e ainda tiveram atletas que nem jogaram, né? Atletas que nós nem utilizamos ainda nesses amistosos. O jogo do Maguari, a mesma forma, porque nós conseguimos, fizemos mais cedo um treino com o Sub-20 do Retrô com um grupo e depois o jogo do Maguari com outro grupo. É um momento de preparar o elenco para a temporada e não focar só em um time e no resultado especificamente de um jogo treino. Então a gente sabe, obviamente, que é normal as pessoas às vezes terem a preocupação com a questão do resultado, mas internamente a gente tem uma avaliação muito positiva, porque o grupo tem respondido bem a tudo aquilo que a gente preparou nesse primeiro momento de pré-temporada, e também as dificuldades que surgiram são dificuldades que a gente já vinha mapeando, mas a gente não tinha exposto isso ainda, né? A gente não tinha colocado isso numa exposição maior contra um externo, né? Contra uma equipe adversária. Então, assim, a gente hoje tem todo o cenário bem mapeado e a gente já começou, desde a volta no dia de ontem, a trabalhar em cima daquilo que a gente precisa continuar melhorando, que está fazendo bem e precisa continuar melhorando, e principalmente em cima daquilo que a gente teve mais dificuldade nesses jogos. Boa tarde. Ainda dentro dessa perspectiva de avaliação desses primeiros testes na pré-temporada, é lógico que essa visão do resultado um pouquinho em segundo plano nesse momento, ela é bastante difundida. Às vezes é difícil do torcedor entender isso, né? Mas é claro que a gente, quando vai fazer uma análise mais ampla, entende isso. Dentro dessa análise mais ampla, que retira o resultado deixa em segundo plano, o que você entende que deu para extrair desses primeiros testes? O caminho do trabalho, quer dizer, que você está pensando, ele está no rumo que vocês estavam pensando mesmo? Há uma correção muito grande a ser feita? Eu queria que você fizesse uma análise mais nesse sentido, para que o torcedor entenda que, apesar do resultado ficar um pouco em segundo plano, o caminho do trabalho que vocês planejaram até o momento, como é que isso está fluindo? Não, ótimo. É exatamente isso, né? Nós temos muita tranquilidade em relação a isso, porque veio ao encontro de tudo aquilo que a gente mais ou menos imaginava, né? O que é ruim acontecer, e em outras pré-temporadas que eu já realizei, em alguns momentos isso aconteceu, é você se deparar nos jogos treinos com dificuldades que você não esperava.
aí realmente isso às vezes chega a te preocupar, mas não é o caso. As dificuldades que nós tivemos, elas são pertinentes ao momento, né? É uma construção de um time novo. E eu sempre parto do princípio que você precisa partir de uma solidez defensiva para que ofensivamente você evolua na sequência, né? Porque não adianta a gente ser uma equipe muito agressiva num primeiro momento, mas uma equipe muito vulnerável, né? Então é mais difícil você conseguir fazer essa equipe ser agressiva. Então, para isso, a gente focou muito na parte defensiva nesse primeiro momento de preparação. A gente focou primeiro em condicionar bem os atletas fisicamente e depois em dar um padrão defensivo, ter bem claro aquilo que a gente precisa ter de comportamento defensivo para neutralizar diversas formas de jogar de adversários que a gente possa enfrentar. E o momento ofensivo, ele realmente requer mais tempo, porque requer uma combinação maior de movimento, requer o aprimoramento técnico, e nesse momento da pré-temporada, ainda pelas cargas de treino, os atletas ainda sentem um pouco a parte técnica, ela interfere na parte técnica, à medida em que agora a gente vai tirando um pouco mais o pé, principalmente a partir do dia 2 de janeiro, quando a gente começa a tirar um pouco o pé da carga, a parte técnica ela começa a ficar mais apurada, né? Então, sem dúvida nenhuma, o nosso foco para essa segunda metade de preparação é manter uma constância defensiva boa, que a gente já conseguiu ter, obviamente que ainda fazendo um ajustezinho ou outro, mas canalizar muito na questão agressividade ofensiva. E aí, quando eu digo agressividade, eu não estou me referindo à quantidade de atacante ou de meia que a equipe vai ter. É agressividade nas ações. Eu acredito que a gente pode evoluir muito nos próximos dias com os trabalhos que a gente está propondo agora para o grupo. A gente pode fazer com que essa equipe agrida um pouco mais. A gente está com uma posse. No jogo do Náutico, nós ficamos mais tempo com a bola do que o Náutico. No jogo do Maguari, nós ficamos mais tempo com a bola do que o Maguari. A gente agora precisa traduzir essa posse em efetividade, em mais oportunidades de gol. Então, acredito que esse seja realmente assim o que a gente tira desses jogos treinos, mas repito, veio muito ao encontro daquilo que a gente já imaginava. Eu ficaria muito preocupado se nós defensivamente tivéssemos tido grandes problemas. Aí isso, de certa forma, poderia criar algum tipo de desconforto, mas assim, a gente está caminhando bem e é o que eu tenho dito muito aos atletas, a gente está construindo uma base muito sólida. Existem outros caminhos. Você pode, às vezes, querer um crescimento vertical, querer um time já muito agressivo desde o primeiro momento, mas às vezes se torna um castelo de areia, porque na primeira onda que bater aí, você acaba destruindo tudo. Então, existe o que é o certo a ser feito e o conveniente. Eu estou preferindo fazer o que eu entendo ser certo, que é fazer uma base sólida para, a partir daí, eu ter uma equipe em condição de ser agressivo na medida que eu entendo ser importante. Lester, você já falou que a avaliação realmente foi positiva desses jogos de treino, mas como lidar com essa pressão que surge da torcida por esses resultados, que a gente sabe que não valem, né? Não são jogos oficiais, mas como lidar com isso logo no início do trabalho? Assim, eu te confesso que eu não vejo pressão assim, porque essa coisa ela é assim, se isso preocupasse muito a gente não escolheria os adversários que nós escolhemos, né? Nós escolheríamos adversários que é o mais comum acontecer por aí. Você pegar selecionáveis da região, jogar contra o nosso, fazer jogo contra o nosso próprio sub-20, né? E aí, ou seja, que tipo de ganho eu teria? O ganho de... O torcedor, sabe o que o torcedor quer? O torcedor quer dia 12 ganhar na estreia, o torcedor quer ser campeão estadual, o torcedor quer subir para a Série C. Essa coisa de amistoso e tal, de jogo-treino, isso é óbvio que isso hoje prolifera em função de rede social e tal, mas o torcedor quer dia 12 ter um time aqui em condição de ganhar a estreia. E é em cima disso que a gente está trabalhando, fortalecendo uma equipe, fazendo uma estratégia que nós entendemos ser a ideal, né? Repito, se a gente tivesse preocupado com o resultado,
o jogo do Náutico, para você ter uma ideia, o jogo do Náutico nós fizemos 70 minutos com os mesmos 11 jogadores. O Náutico usou 18 atletas na atividade. Se eu tivesse preocupado com o resultado, eu teria feito substituições, teria botado o jogador que está mais descansado, teria botado um outro jogador que poderia mudar a característica do jogo, mas o meu objetivo era botar 70 minutos o mesmo time para jogar, para condicionar esse time a suportar 70 minutos de um jogo de futebol. Então, assim, o resultado, repito, ele conta a partir do dia 12, e o torcedor, o que ele quer é isso. O torcedor quer ganhar sempre, mas ele quer ser bem representado. E o que a gente está fazendo é construindo uma base para representá-lo bem a partir do dia 12. Lester, você falou na primeira resposta sobre, além do aspecto tático, também o aspecto físico. A gente tem jogadores que estiveram durante a temporada 2024 em momentos físicos diferentes, né? Então a gente tem os remanescentes que ficaram praticamente 2 meses aí, né, numa certa inatividade. A gente tem outros jogadores que continuaram a temporada até um pouquinho depois. Como é que está esse aspecto físico hoje do elenco? Está mais planificado? A galera está com o tanque cheio para começar o ano aí? A gente assim, é sempre muito trabalhoso. Os clubes de série que disputam Série C e Série D sofrem muito em relação à pré-temporada, porque normalmente você trabalha com um percentual muito alto de atleta que vem de 2, 3 meses de inatividade. Né? Se você pegar a Série D, ela terminou em setembro para quem subiu. Né? A Série C, quem não disputou a final, ela acabou em setembro também. Então você precisa ter muito cuidado para que você faça uma primeira parte de preparação, como nós fizemos, com baixo índice de lesão. Então você tem que, paralelo a condicionar, ter um certo cuidado. É tanto que nós, por exemplo, teve atleta nosso que nós nem usamos até agora em nenhum jogo treino. Porque a gente precisa cuidar primeiro, condicionar para colocar o cara em condição de ser exposto primeiro, né? Então, assim, eu acredito que nós avançamos bem nesse sentido. Hoje nós temos um grupo muito mais equilibrado nesses aspectos físicos, né? Eu diria que talvez aí 90% do grupo hoje se encontra já numa boa condição para início de temporada, porque é óbvio que a plenitude ela vai vir na sequência de jogos, né? O ritmo, o time do jogo, ele vai vir na sequência de jogos. Mas assim, de forma geral, a gente tem já um elenco hoje numa condição boa. E a tendência que agora, nesses próximos 14 dias, 15 que a gente vai ter até a estreia da competição, a gente vai atacar um pouco mais pontos específicos. Alguma melhora individual que algum ou outro atleta precise ainda pensando na estreia, né? Além das questões técnicas e táticas que agora ficam mais acentuadas, uma vez que a gente já condicionou bem essa equipe fisicamente. Puxando esse gancho, Leste, da parte física, muitos jogadores novos chegaram, né? Foram 15. Como você viu também o entrosamento dos remanescentes com esses novos contratados? Então, isso é um ponto extremamente positivo e que a gente procurou desde o primeiro momento estimular, e foi importante que a direção se esforçou muito para que a gente colocasse o maior número de atletas possível já desde o primeiro momento, né? Porque são as relações interpessoais que essas, num esporte coletivo, elas são importantíssimas, né? E eu acredito que esses últimos dias, que foram 5 dias que nós passamos juntos lá em Recife, e eles acentuaram ainda mais isso, né? Porque nós ficamos reunidos ali durante 5 dias de uma forma muito intensa, né? Jogando, treinando e permanecendo no CT do Retrô com dinâmicas, com vídeos, com reuniões. Então, assim, a gente pôde estreitar muitos laços, né? E principalmente fomentar essa convivência entre todos, né? O futebol é um esporte coletivo. Um dos valores que eu julgo ser fundamental dentro desse processo é o valor da solidariedade. O futebol precisa ser jogado de forma solidária, e à medida que você faz com que o grupo interaja cada vez mais, se interesse cada vez mais um pelo outro, um pelo sonho do outro, um pela dificuldade do outro, você vai criando uma sinergia que acaba sendo, às vezes, o diferencial ao longo de uma temporada como a que nós teremos em 2025. Então, assim, a relação do grupo hoje ela é muito boa e ela tende a melhorar, uma vez que cada dia que passa
cada um de nós vai se conhecendo mais, cada um de nós vai tendo a oportunidade de conviver com o outro e extrair aquilo de melhor que cada um tem para dar aqui, para que o América tenha realmente um 2025 dentro daquilo que tem de expectativa nas competições. Para falar ainda um pouco, né, desses testes, Lesco, você mudou muito a equipe, né? Você acabou de falar que usou um time durante 70 minutos contra o Náutico, depois mudou a equipe, e você falou de um aspecto defensivo também. Já dá para ter uma ideia, e eu acho que a resposta para essa primeira pergunta é sim, mas já dá para dizer também qual é o seu time mais ou menos ideal, o que você espera ter aí à disposição como time ideal, como time titular? Isso é difícil porque tem muitas variáveis ainda pela frente. O que a gente procurou fazer, com exceção do jogo do Santa, que nós fizemos um time com o Náutico e no outro dia um time jogando contra o Santa Cruz, com exceção desse, nos outros jogos a gente manteve uma certa base. O primeiro tempo do Fortaleza aqui, o jogo do Náutico e o jogo do Maguari, a gente manteve uma certa base. Nós trocamos talvez uma peça em cada um desses aí, né? Até no caso do Fortaleza para o Náutico, a gente nem trocou. Nós usamos o primeiro tempo aqui, foi basicamente o mesmo time do primeiro tempo lá contra... Perdão, a troca foi o Mikael. Houve uma troca que foi do Mikael. O Ferreira não começou aqui, o Mikael começou aqui e o Ferreira lá, né? Mas a base ela está meio que mantida ali, né? O que a gente fez do jogo do Náutico para o jogo do Maguari foi trocar uma característica, né? A saída do Marquinhos e a entrada do Ítalo e a entrada do Paraíba, que estava passando por um processo de recondicionamento e não tinha feito nenhuma delas. Mas o restante da equipe ela ficou ali, Jansen, a gente trocou também a lateral direita no jogo do Maguari para a gente oportunizar o Ricardo Luiz fazendo nessa base que a gente vem mantendo, né? Mas no geral a gente tem ali, eu diria que 70% de uma equipe e a gente já tem ela mais ou menos mapeada. Não pensando na equipe já da temporada como um todo, mas pensando na estreia do dia 12, né? E eu acredito que nesse jogo do dia 30 a gente deva avançar para 90. Se hoje a gente tem 70, eu acho que no jogo do dia 30 a gente deve avançar para uns 90% assim, de uma equipe que a gente pensa. E depois a gente fica ali com 10 dias ou para validar ou para daqui a pouco, de acordo com aquilo que a gente vê no jogo treino, a gente tentar direcionar alguma coisa, mas sem fugir muito dessa base. É um momento que a gente precisa fortalecer muito base. Isso eu tenho dito para os atletas. Até para que quando, de repente, um atleta tenha a oportunidade, agora nesse início da temporada, um atleta que não venha fazendo parte dessa base, mas quando ele for ter oportunidade, ele já vai ter uma basezinha sólida ali que vai dar sustentação para ele. Quando você troca muito na pré-temporada, troca 5, 6 jogadores de um jogo para outro, você não consegue fortalecer essa base e aí fica difícil até para quem vai entrar depois conseguir performance não estando numa equipe já estruturada. Dia 30 a gente deve conversar depois do jogo, mas você deve avaliar muito do jogo, né, que vai acontecer na segunda-feira. Mas rapidinho, para a gente terminar, já que é a última coletiva do ano, né, qual vai ser o pedido do Leston Júnior aí, na meia-noite do dia 31, para os 2025? Qual é o ano que 2025 o Leston Júnior deseja? Eu desejo que a gente tenha, né, aí falando esportivamente, que a gente tenha capacidade e a felicidade de conduzir esse processo juntamente com todas as pessoas que fazem parte, né, do futebol no América, para que a gente consiga entregar ao nosso torcedor aquilo que o torcedor anseia, né? A conquista do tricampeonato estadual, uma participação na Copa do Brasil e Copa do Nordeste dentro da expectativa que essas competições trazem, por ser competições de muita visibilidade e muito rentável para o clube, mas que fundamentalmente o acesso aconteça, né? Que tudo aquilo que acontecer no primeiro trimestre, de conquistas, de dificuldades, sejam oportunidades de fortalecimento para o grande momento do clube, que é a conquista do acesso à Série C para 2026, né? Então, assim, o que eu peço é que a gente tenha realmente
essa tranquilidade, essa competência e a felicidade das coisas acontecerem como a gente está planejando, para que a gente possa dar o retorno que o torcedor merece. Tudo isso só existe em função de uma paixão, e uma paixão de uma torcida gigantesca e que merece um 2025 de muitas alegrias.